Milton, sou professor de línguas e você está no canal Aliança Católica, um canal que tem o objetivo o estudo e a defesa da fé católica. Estamos em uma sequência de vídeos sobre as imagens sagradas, né? E estamos fazendo uma defesa dessa doutrina tão atacada pelos que se opõem à nossa fé. Fizemos um estudo de Êxodo 20, onde eu mostrei sobre o texto mais usado para atacar a questão das imagens na fé católica. E a gente foi desmontando aquele texto ali, mostrando realmente qual é o sentido do texto, que nada tem a ver com imagens cristãs católicas e idolatria da nossa nada em relação à idolatria em relação à nossa fé, né? Tem a ver com idolatria de outros deuses. Depois fizemos um estudo sobre Êxodo 25 no outro vídeo, onde eu mostrei o próprio Deus mandando fazer imagens de querubins e colocar na arca e fazer o poder dele emanar da imagem, né, das imagens. E no último vídeo a gente fez um estudo sobre a passagem de Números, que aborda a questão da serpente de bronze, onde Deus manda fazer essa imagem de serpente e emana o poder de cura dele através da imagem. Tá? Hoje a gente vai dando sequência a essas passagens da Bíblia que falam sobre Deus mandando fazer imagens, Deus dando suporte às imagens, né, sagradas. Salomão manda colocar imagens de anjos dentro do templo. Então vou aqui botar o meu óculos, né, já sabe a piada, depois dos 49, dos 49 é que eu estou agora, chegando aos 50, só de óculos. 1 Reis 6, versículo 23 a 29, tá? Vamos fazer a leitura. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinham 5 côvados, o que fazia 10 côvados de extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados, 2 tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e o outro tinham 10 côvados de altura. Salomão pôs no fundo do templo, no santuário, tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e a asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras duas asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor do santuário, como no templo, querubins, palmas, flores abertas. Veja, nessa passagem, você percebe claramente que o Salomão não só colocou as imagens, como também ele teve de forma meticulosa, primou pelo tamanho, eram imagens de anjos querubins grandes, né? E ele os colocou lá no fundo do templo, ou seja, em destaque, eram imagens grandes. Aí eu pergunto a você, se você entra na igreja católica e encontra imagens, um protestante, né, que odeia imagens e tal, se ele entrar na igreja católica e encontrar uma imagem de São Miguel Arcanjo, ele vai apontar o dedo e dizer que é idolatria. Mas por que ele não aponta o dedo e diz que Salomão também foi idólatra, né, colocando imagens de querubins dentro do templo? Sabe, não tem sentido. Não há nenhum problema você ter imagens sacras dentro da igreja. Isso não vai de encontro, de maneira nenhuma, vai de encontro à fé, nem à idolatria. A preocupação de Salomão, veja o primor, ele usou a madeira nobre, né, de oliveira, e ele revestiu as imagens de ouro. Veja a preocupação com a imagem, em que ela fosse o mais bem feita e mais bonita possível. Isso prova que nós, católicos, sim, estamos no caminho certo da utilização das imagens. Sempre estivemos, porque nós fazemos o que a própria Bíblia dá como exemplo e autoriza. Porque eu sempre digo e vou tornar a dizer, não existe nenhuma doutrina na Igreja Católica que vá de encontro às Escrituras. As pessoas que apresentam argumentos em relação a imagens ou qualquer outro argumento contra a Igreja Católica, elas distorcem as Escrituras.
Eu estou lendo com vocês aqui a passagem como ela é, eu não estou acrescentando nada no texto, eu não estou modificando o texto, eu estou lendo como ele é. E aqui está deixando claro que Salomão não só fez as imagens, deu destaque a elas, usou material nobre para fazer as imagens, e as imagens representavam algo importante, senão ele não as teria colocado dentro do templo. Isso é uma evidência. Mas no capítulo 8, versículos 6 a 11, diz mais ou menos assim: O sacerdote levará a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Ou seja, o Santo dos Santos era o local mais sagrado para o povo hebreu, o povo judeu, que adorava ao Deus Yahvé. E lá, dentro do templo, o Santo dos Santos era o local mais sagrado. E lá, olha onde ele colocou a arca, que era um objeto também sacro, né? Sagrado. O sacerdote levará a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Ou seja, o lugar mais sagrado de dentro do templo era o lugar que tinham as imagens dos querubins. E é embaixo dessas asas dos querubins que ele coloca a arca. Pois os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima da arca e os seus varais. Estes varais eram de tal forma compridos que se podiam ver as suas extremidades no lugar santo, diante do santuário, mas não de fora. E ali ficaram até o dia de hoje. Veja, a colocação da arca no Santo dos Santos, do templo, embaixo das imagens de querubins, demonstra claramente a aprovação de Deus na utilização das imagens. Porque a própria arca, que já era uma imagem, era um objeto sagrado para os judeus, né? Tanto era que eles tinham toda uma reverência com essa imagem, com essa arca, e não se podia, só os escolhidos podiam carregar a arca, havia todo um critério em cima da arca. Não, a arca não era um mero objeto, não, era um objeto de devoção, sim, não de adoração, ninguém adorava a arca, mas a arca era considerada sagrada porque era um objeto que ligava. Ao olhar para a arca, você lembrava de Deus, do poder de Deus. Ao olhar para a imagem da Virgem Maria, eu me lembro de Deus e do poder de Deus. Ao olhar para a imagem de São José, ao olhar para a imagem do arcanjo Miguel, do arcanjo Gabriel, ao olhar para a imagem de Santo Antônio, de Santa Luzia, de Santa Rita de Cássia, eu vislumbro Deus, não que eles sejam Deus, mas que Deus está presente na vida deles. Eles são servos de Deus, a vida deles é dedicada a Deus. Quando eu olho para eles, eu vejo Deus, né? Eles me levam a Deus. É o mesmo princípio da arca. É o mesmo princípio dessas imagens que estavam colocadas sobre a arca. A arca estava embaixo das imagens. Uma prova é que Deus se agrada das imagens, sim. Deus não se agrada das imagens que são utilizadas como ídolos de falsos deuses. Isso é proibido. Isso é idolatria. E isso você não encontra na nossa fé católica. O resto fica por conta da mentira, da maldade, de quem distorce. E todas essas passagens que nós estamos estudando aqui validam a doutrina cristã católica das imagens. Apenas as pessoas que parece que estudam, eles dizem, né, que estudam muito a Bíblia, alguns sabem até a Bíblia de cor, né, decoram tudo e saem soltando passagem para lá e para cá, mas parece que essas passagens eles não conseguem enxergar. Ou se conseguem enxergar, fazem aquela história de para eles só vale o que está na Bíblia, quando aquilo não contraria o que eu acredito, né? Essas passagens aí, esse estudo de hoje do livro de Reis, com Salomão fazendo as imagens, a arca sendo colocada, o Santo dos Santos ficando no local onde estavam as imagens, tudo isso evidencia que Deus se alegra sim da utilização de imagens correta, né? Da utilização onde as imagens são um apoio, um meio para você chegar a Ele, não ao que a imagem representa como se fosse uma divindade, mas que aquela imagem me leve a Ele.
E na nossa fé católica, isso é uma coisa muito básica. Todas as devoções à Virgem Maria, aos anjos e aos santos e às santas, são devoções que nos levam a Cristo. Se você for ler o livro que eu indiquei aqui nos outros vídeos, né, da verdadeira devoção da Virgem Maria, do São Luís de Montfort, ele deixa claro que a devoção que não leva a Deus, a Cristo, é anátema. É assim que ele fala no livro. Então, essa é a nossa fé católica. Esse é o nosso uso de imagens na fé católica. O uso correto, bíblico, como Salomão fez, né? Como o próprio Deus mandou, e não só uma vez, mas mais de uma vez, e como a própria Bíblia nos ensina e nos deixa exemplo de que podemos assim proceder. Tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Vamos fazer essa aliança católica realmente crescer e se fortalecer. Tá bom? Aquele abraço para vocês. Nós estivemos aqui, reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, minha doce Maria, rogai por nós. Amém.